36. Não sei se alguns estão conseguindo, dá para virar um pouquinho mais? Para lá? Aí tá ótimo, tá bom. Lucas 21, 34 a 36 diz assim: tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês com libertinagem, bebedeira, nem com as preocupações dessa vida. E aquele dia venha inesperadamente sobre vocês como armadilha, pois ele virá sobre todos os que vivem sobre a face da terra. Estejam sempre atentos e orem, para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e possam estar em pé diante do Filho do Homem. Fecha teus olhos. Pai, nós nos colocamos nesse momento, Pai, pedimos ao Senhor, fala conosco. Espírito Santo, nós queremos ouvir a sua voz. E pedimos que a sua palavra venha ao nosso encontro nessa noite, nos confronte, nos ensine, Pai, e revele tudo aquilo que nós precisamos para que possamos, ó Pai, crescer diante do Senhor. Então, que essa palavra, Senhor, ela fale aos nossos corações de forma sobrenatural, em nome de Jesus. Amém, amados? Bom, deixa eu contextualizar você. Esse texto aqui que eu peguei emprestado para poder falar para você a respeito de um tema que é constância na oração. Se a gente pode dar um tema aí, Tainá, para essa palavra, vai ser constantes na oração. Eu peguei um texto em que Jesus, na verdade, está falando de escatologia, ele está falando dos últimos dias, dos últimos tempos. Embora isso esteja acontecendo, a gente não pode negar que existe um princípio que Jesus está ensinando para a gente aqui, que é uma regra sobre nós estarmos atentos, vigilantes. Jesus está falando sobre coisas aqui que nós podemos nos apropriar delas e perceber que essas coisas elas podem nos derrubar, nos atrapalhar. Ele usa algumas palavras, ele fala de libertinagem, de bebedeira, outras versões, eu não sei como está ali para vocês, mas elas querem dizer a mesma coisa e vai falar também sobre preocupações com a vida. Então, eu queria que você olhasse para essas coisas e percebesse que elas podem ser algo que nos distraiam, sempre vão nos distrair e tirar o nosso foco daquele alerta que o Senhor nos chama para sempre estar. Então, a palavra hoje é sobre estarmos constantemente em oração. Por que em oração? Porque a palavra de Deus vai falar para a gente orar e o quê? Vigiar. Então, a oração e a vigilância é algo constante para nós. Hoje nós vamos falar da oração. Mas você precisa entender que existem coisas que vão distrair você. Quando Jesus está falando aqui dessas circunstâncias aqui, quando ele está falando de libertinagem, por exemplo, e bebedeira, a gente pode traduzir hoje para tudo aquilo que na verdade nos entorpece. Né? Eu sei que Jesus não estava falando para os discípulos que eles iriam se embriagar, né? Não, de maneira alguma, e não é o problema nosso aqui também. Mas o que pode nos embriagar, a não ser o vinho, a não ser as bebidas alcoólicas? O que será que pode embriagar você e deixar você meio adormecido, distraído? Querido, tem muita coisa. Essa vida, na verdade, vai produzir coisas para te distrair, para deixar você totalmente desligado, sabe? E desatento. E Jesus está fazendo um alerta, ele está falando assim, olha, muitas coisas vão acontecer nos últimos dias. Claro, vamos falar, ele está falando sobre escatologia, mas a gente pode trazer isso tudo para o dia atual. Quantas coisas o inimigo não produz contra a nossa vida? Você acha que o diabo está parado olhando para você e falando assim, vamos ver onde ele vai chegar, vamos ver as coisas darem certo para ele, para ela. Você acha que o diabo faz assim? Não, amado, ele tem um esquema muito bem articulado, ele tem agentes muito bem preparados que estão há milênios aqui na terra, prontos para ver a sua fraqueza, as suas debilidades, as suas distrações, para pegar você. Então é disso que Jesus está falando, ele está apontando para os últimos dias, mas a gente pode trazer para o tempo presente, e olhar que às vezes as distrações vão nos prejudicar. Então, essa
bebedice que está falando aqui, essa embriaguez, na verdade é um entorpecimento. É você andar distraído com qualquer coisa na sua vida que te afaste dessa vigilância constante diante do Senhor. Então, a oração deve ser algo que deve ser diário, constante, permanente na sua vida. Mesmo orando, o inimigo ele vai se levantar contra você. Imagine não orando. Então Jesus vai nos advertir dessas coisas. E a gente vai saber também, queridos, que a oração, ela não é apenas algo para mudar circunstâncias, para mudar o coração de Deus. Muito interessante que ontem eu estava lá com o Gabriel, e essa palavra eu separei ontem pela manhã, e algumas coisas que eu escrevi, Deus falou de ontem, entre ontem e hoje. Estava conversando com o Manu, a gente estava falando sobre oração, e o Manu falou: Felipe, a oração, ela não é para mudar o coração de Deus. A gente não precisa orar, a gente não deve orar para Deus mudar a sua intenção. Deus é soberano. Na verdade, a oração, ela muda você. Ela vem para que você seja transformado. Amém? Então, esse é o propósito da oração. Ela é um antídoto contra a armadilha do desespero e da distração. Porque quando nós estamos orando, nós estamos sendo fortalecidos. Nós estamos sendo edificados. Sabe, queridos, a palavra de Deus fala que quando nós oramos no Espírito, nós somos edificados no Senhor. Imagina o que o Senhor está querendo falar para a gente. O que é uma edificação? Edificação é uma construção, não é? Isso aqui é uma edificação. Usaram tijolos para produzir esse prédio. Agora, você não é produzido por tijolos, você é produzido pelo Espírito. O Espírito Santo tem um material para construir você. E Ele está edificando a sua vida. Agora, essa edificação, ela só acontece na presença de Deus. E o melhor ambiente da presença de Deus para a sua vida, querido, é a oração, a adoração, a palavra do Senhor. Mas hoje a gente está falando de oração. Então, você quer crescer? Você quer amadurecer? Ore ao Senhor. É fato que a gente está falando aqui de oração, a gente está vivendo uma série de problemas para trás, né? Irmãos sendo afetados por diversas coisas. A gente tem a situação da Yasmin, a gente tem a situação do Kennedy e outras mais. E nós precisamos ser uma igreja que ora. E hoje pela manhã, não foi por minha iniciativa, eu não dei palavra a respeito disso, mas o Senhor falou conosco a respeito de nos posicionarmos em oração. Amém? Eu queria ler um outro texto com vocês, Lucas 21, 36. Eu vou seguindo, acho que a Tainá consegue projetar. Diz assim: estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e possam estar em pé diante do Filho do Homem. É o mesmo texto que nós lemos acima, só mais um pedacinho, só mais um versículo, mas eu queria destacar algo muito importante aqui. Essa palavra de estar de pé diante do Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Jesus é o Filho do Homem. Olha só, eu vou repetir para você, eu separei essa palavra no sábado pela manhã, Carol já está entendendo. E a Vanessa é testemunha disso. Hoje, pela manhã, o Senhor usou a Alessandra para falar conosco. E ela veio aqui e falou assim: o Senhor está mandando que você se coloque de pé. Ele falou que nós precisamos estar de pé diante dEle. Você está percebendo, querido, como Deus está falando? Quando a Alessandra falou comigo ali, vai. Não foi, Helena? Falei, vai, fala, porque é Deus. Se fosse eu falando para você, eu talvez acharia que eu estivesse falando fundamentado naquilo que eu escrevi, que eu li no dia anterior, amado, mas não foi. Foi o Senhor. Ele está falando contigo. Ele está falando conosco. Ele está dizendo assim: olha, você precisa se colocar de pé. É um posicionamento.
Deus, Alessandra, não tinha nenhum problema da gente orar sentado, de joelho ou em pé. Mas ele estava falando para nós assim, olha, vocês precisam se posicionar, se levantar. É isso que ele está falando. E agora eu estou me lembrando aqui, que agora na hora do louvor também mandei vocês se levantarem, né? Eu me lembrei agora, gente, também. E eu fiz uma doideira, não foi? Quem faz essas doideiras, quem é aqui? Não, Vanessa. Então, irmão, desculpa, mas não foi eu, não. É a palavra do Senhor para nós. Ele está nos chamando a nos colocarmos de pé, a nos posicionarmos diante de Cristo, diante do Senhor. Esse é o lugar da nossa vitória, irmãos. Esse é o caminho de vencermos todas as coisas. É o que a palavra de Deus está falando para a gente. Os últimos dias serão dias difíceis, dias de perseguição, dias de tribulação, dia onde muitos serão mortos por causa do evangelho de Jesus. Mas esses dias que nós estamos vivendo, a fúria do inimigo ainda continua contra a nossa vida, contra a sua vida. O inimigo não está esperando o último dia do Senhor para correr atrás do prejuízo. Não, ele está agora trabalhando contra a tua vida. Então, oração não é algo facultativo para você. Não é algo que você tem que ficar esperando alguma coisa acontecer para você começar a orar. A oração deve fazer parte da sua vida. É isso que o Espírito Santo quer falar conosco nessa noite. A palavra atentos que aparecem aqui nesse texto, no grego ela vem sugerindo que ela é uma pessoa que se recusa a dormir. Ela foi usada também por Jesus, quando ele estava lá no Getsêmani, e ele fala para os discípulos assim, vocês não podem vigiar comigo nem um minuto, nem uma hora, estejam atentos. Ela quer dizer o seguinte, é que você está de prontidão e se recusa a dormir. Muitos de nós estão dormindo. E eu não estou falando do sono, aquele soninho que você tem, não. Aquilo é gostoso, né, Adri? Adri falou que essa noite tá... Como é bom dormir um pouquinho, né? Hoje eu tentei dormir à tarde, não consegui, irmãos. É bom. Mas a sua posição espiritual não pode ser de sono. Amados, quando Jesus, ele estava vivendo o seu ministério aqui na terra, Jesus orava demais. E eu fico me perguntando, eu não sei você, mas para que Jesus precisava orar? Você já pensou nisso? Qual era a necessidade do Filho de Deus de orar? Aí você fala, só queria ensinar. Não, Rodrigo, ele tinha necessidade de orar. Eu vou explicar por que Jesus tinha necessidade de orar. Porque Jesus era homem também. A parte homem de Jesus precisava orar. Jesus também passou por tentações, irmãos. O deserto nos mostra isso. Então, Jesus foi tentado como você é tentado, sim. Jesus foi tentado a dormir um pouquinho mais? Foi. Jesus foi tentado a comer um pouco mais? Foi. Todas essas coisas, Jesus foi tentado. Mas Jesus resistia firmemente. Ele não pecou em coisa alguma. Houve uma vez em que Jesus curou muitos enfermos. Jesus passou um dia inteiro trabalhando, curando enfermos. E ele trabalhou demais. Isso está no Evangelho de João. É retratado naquele seriado The Chosen. Se você já assistiu, você vai se lembrar dessa cena em que Jesus, ele chega cansadíssimo dentro da tenda lá. Eu estou falando não da Bíblia, eu estou falando agora do The Chosen, tá? Não vamos confundir. Ele chega cansado dentro da tenda. Mas de madrugada daquele dia seguinte, na madrugada seguinte, Jesus acorda, sai da tenda. Sabe o que ele foi fazer? Orar. Se fosse eu e você, não, pelo amor de Deus, Jesus, tem misericórdia. Eu trabalhei o dia inteiro, foi um dia de volta às aulas, lá na papelaria, foi um dia pesado lá no trabalho. Meu Deus do céu, trabalhei no Uber o dia inteiro, né, Pedro? Tem que dormir. Acordar de madrugada para orar. Jesus acordou olhando. E sendo ele, o Cristo, que se falasse assim, Pai,
Os anjos já corriam. O que houve, Jesus? Estamos aqui. O que está havendo? Fala para nós. Se ele precisou orar, quanto mais você e eu precisamos orar. Então a oração não pode ser algo facultativo para você. As tribulações da vida surgem como armadilhas. Quem não ora vive reagindo a problemas. Quem ora vive discernindo caminhos. Você pegou? Pegou? Quem não ora vai viver pelos problemas. Vai orar quando o problema vier. Quando a batalha chegar, aí você vai ter que orar. Você não vai ter outra coisa para fazer. Agora, quem já vive uma vida de oração, já está preparado para tudo aquilo que está vindo. Amém? Por isso é orar e vigiar. A palavra de Deus está nos ensinando, querido, que a gente não pode deixar para orar na hora do aperto. E aí eu vou falar aqui como pastor local, dessa igreja local, eu queria muito que a reunião de oração nossa, domingo pela manhã, estivesse lotada como está hoje aqui. Como nós estamos aqui, agora. Mas Felipe, vim de manhã e vim de noite, você está pedindo demais, pastor. Misericórdia. Irmão, eu não sei quem foi batista aqui, mas eu cresci assim, ó, domingo de manhã, na escola dominical, né, Lucas? Pá! Batendo ali, ó, revistinha, aprendendo os princípios do Senhor na escola dominical. Aí, à tarde, tinha o evangelismo. Eu era embaixador do rei. Não sei quem lembra disso aí. Eu era embaixador do rei. O que era o embaixador do rei? Desde pequenininho, da idade do Henrico, a gente já começa a treinar. E o embaixador do rei tinha que evangelizar no domingo à tarde. Então, vamos para o evangelismo. Aí, se a galera do louvor tinha que ensaiar no domingo, não, Marcondes? Lembra disso, Marcondes? E à noite, irmão, estava todo mundo lá para adorar o Senhor. Porque cada encontro da igreja tinha um propósito diferente. A igreja de Corinto, por exemplo, ela mostra para nós como era a prática da igreja no domingo. O domingo deles era o dia inteiro junto, eles até comiam junto, sabe? Deu um probleminha lá por causa disso, mas depois a gente aprende sobre isso aí, essa história. Mas eles estavam juntos. Por quê que a gente tem essa religiosidade de achar que, cara, só tem que ir uma vez? Irmão, vamos nos arrepender. A oração unida, junta, ela tem um propósito. Talvez você fale assim, mas o Senhor mandou entrar no quarto, fechar a porta e orar. E aí Ele vai recompensar. Então, eu não gosto desse negócio de orar em público. Teve um irmão que falou isso para mim uma vez. Eu não gosto desse negócio, dessa reunião aí que faz todo mundo junto ficar orando, não. Acho que isso aí não. Jesus, está aqui, está escrito, hein? Jesus falou que quando você orar, fecha a porta, não sei o quê, não sei o que lá. Falei, irmão, vamos lá no livro de Atos. Abre aqui. Estavam todos reunidos, 120 pessoas em oração. O que aconteceu? O Espírito Santo desceu sobre eles. E o que eles estavam fazendo? Orando. E como eles estavam? Juntos. Falei, entendi. Aí lá na frente, Pedro estava preso, o que a igreja estava? Orando. O que aconteceu? As cadeias se abriram. Falei, tá vendo, irmão? Como é que funciona? Você está interpretando um texto de Jesus errado. Jesus está falando, apontando que nós precisamos ter uma vida de oração individual no nosso quarto. Tem dia que eu viro para a Vanessa e falo, Vanessa, fica aí na sala, que eu estou orando aqui no quarto. Ou às vezes eu acordo de madrugada, eu saio de levinho com o passinho. Mas tem hora que ela me descobre, cara. Essa semana ela falou assim, assim tu vai acordar o prédio inteiro. Eu falei, por quê, mulher? Eu estou orando em línguas. Eu falei, meu Deus, eu achei que eu estava só eu e tu, Senhor. Tinha espião. Tem espião me olhando. Tem hora que você vai orar individual. Mas tem hora que nós precisamos orar coletivamente.
a resposta de Deus são respostas diferentes para orações diferentes. Amém? Então pega isso, irmão, em nome de Jesus nessa noite e aplica na tua vida. Amém? A oração, ela te mantém de pé no meio da crise, enquanto muitos se prostram diante do medo, o homem e a mulher que ora permanece firme e inabalável diante do Senhor. O outro texto que eu queria ler com você é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16 e 18. Diz assim: alegrem-se sempre, orem constantemente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Olha só o que Paulo está pedindo para a gente. Olha, Andréia. Orem constantemente. E depois ele fala assim: deem graças em todas as circunstâncias. O que são todas as circunstâncias? Como que eu vou falar para o Alberto dar graças a Deus porque a Yasmin está internada? Como que eu vou falar para a Andréia dar graças a Deus, Andréia, o Kennedy está preso? Mas o que a Bíblia está falando? Que são em todas. Dá graças a Deus, Vanessa, quando você perdeu o bebê. Talvez você fale, não, Felipe, isso para mim não dá. E eu vou falar para você, não dá mesmo não. Porque você não tem uma vida de oração. Porque se você tiver uma vida de oração, aí você vai aprender, você vai saber dar graças a Deus. Eu posso dar um testemunho da minha casa aqui. Eu tenho 2 irmãs aqui dentro. Giovana está aí? Tá não. Ah, é verdade, está na escala. A gente tem uma irmã que é testemunha disso. Um dia que Vanessa ela foi para o consultório do doutor para a gente ter a notícia se o bebê estava ali dentro ou se ele já tinha partido. Essa mulher tem uma postura que eu não sabia que ela ia fazer. Nem Andréia estava lá, Giovana estava lá. Nós entramos naquela sala, irmãos, com um celular na mão para filmar o monitor e ver o coração do bebê batendo. Essa era a nossa fé, não é verdade, Andréia? Mas Vanessa, ela veste a roupinha, sobe na maca e ela fala assim: doutor, eu não sei o que vai acontecer aí, mas eu quero orar em línguas. Eu não sei, o Senhor me perdoa, mas essa é a vontade do meu coração, orar ao Senhor. E enquanto o médico olhava aquele monitor e dava a notícia para a gente de que o bebê tinha partido, a Vanessa orava agradecendo ao Senhor em línguas. Eu falei, uau. É fácil, irmão? Não. Não. Para você se relacionar com Deus dessa forma, dessa maneira, você precisa conhecê-lo. Mudou a vida do médico. E mudou as nossas também. A Andréia está falando, mudou a minha vida. Mudou as nossas. Você precisa conhecer o Senhor, amado. Felipe, como que eu conheço o Senhor? Na oração. Eu tenho certeza que a Andréia conhece mais o Senhor do que há meses atrás, antes da dor. Eu tenho certeza que Alberto e Vanessa conhecem muito mais o Senhor hoje, nesse processo que eles estão vivendo e passando. Mas, amados, Deus não quer que a gente o conheça de forma mais profunda apenas nesses momentos. Ele está pronto para você, todos os dias. Ele espera por você, por comunhão, por intimidade, por relacionamento com Ele. Ele é um pai. Ele quer que você fale com Ele. Tantas palavras nós temos a respeito de oração. A oração ela é um mandamento de Jesus para nós. Constante. Orem constantemente. Orem em todo o tempo. Então não é uma coisa para você se utilizar apenas na necessidade.
a oração é para construir e edificar o teu coração e a vida e a tua vida diante do Senhor. Amém? Então crie um hábito, amado. Crie um hábito de oração. Estabeleça um tempo de oração para Deus. Felipe, eu não tenho tempo. A oração, amados, ela foi criada por Deus de uma forma que a gente não pode dar essa desculpa. Você pode orar em todo o tempo, aonde você estiver, da forma que você estiver. Não ria de mim, por favor, tá? Quem ri aí, eu vou... Mas eu oro muito no banheiro, irmão. Assentado no trono. Falei para não rir. Ayane. Eu oro no chuveiro. Tinha uns irmãos antigos lá da Assembleia do Robin, que falavam que não podia orar não, porque como é que vai orar no chuveiro, pelado? Vai que o anjo vem você pelado. Meu Deus. Falta de reverência. Não, irmão, isso tinha mesmo, André. Isso tinha. Besteira, irmão. Totalmente besteira. Você pode orar qualquer circunstância, do jeito que você tiver. Na verdade, você deve orar. Ah, filho, mas eu pego o ônibus lotado todo dia. Ô, benção. Ora no ônibus. Mas o engarrafamento que eu pego é muito... Ore ao Senhor. Eu vou dar um exemplo meu para você de novo. Eu morei um tempo no Rio de Janeiro, depois de ter vindo para cá. Mas eu tinha minhas representações aqui. Eu vinha para cá, sei lá, uma vez no mês, pelo menos. Eu vinha para o Espírito Santo. E quando eu vinha de lá para cá sozinho, porque nessas viagens eu não tinha Vanessa. Ela precisava estudar, estava lá no Rio. Eu vinha orando, irmão. Eu vinha orando dentro do carro. Botava um louvor no rádio e saía de lá do Rio de Janeiro orando. E muitas vezes orando em línguas. Porque acabava as palavras. Você vai fazer o quê agora? Você vai orar em línguas. E como foi um tempo precioso. Foi num tempo de oração, indo daqui para Colatina, por exemplo, que é uma estradinha boa, Alexandre sabe como é, que Deus me falou sobre irmãos aqui, como Robson Idri, Rafael. Então, mas você está dirigindo, não tem problema. Eu saí de Colatina com 2 colegas de trabalho, né? Eu já contei essa história para vocês. E tinha um que estava desviado. E eu falei para ele assim: fulano, ora aí para Deus abençoar a nossa viagem de volta e para a gente agradecer pelas vendas que a gente fez. Isso foi no outro dia, foi ano passado. Esse querido, ele já estava sendo ministrado, né? Eu estava ministrando ele, era o 3º dia de viagem. Estava ministrando o coração dele. E quando ele começou a orar, a oração dele foi uma oração de arrependimento, de quebrantamento. Queridos, a atmosfera do Senhor tomou aquele carro de uma forma que até o menino que estava atrás, também desviado, começou a orar. A gente foi orando por vários quilômetros, assim, até chegar numa parte reta que eu falei, eu vou parar um pouquinho, porque a gente tem que parar. A glória de Deus estava naquele carro, naquele ambiente. O menino que trabalha comigo falou assim, rapaz, depois daquela oração, eu fiquei 1 semana sem pecar. Ele era desviado, hoje ele até voltou para Jesus, tá? Eu fiquei 1 semana sem pecar. Eu não conseguia pecar, foi o que ele falou. Falei, meu amado, é o ambiente da oração, o que ele pode fazer e produzir na nossa vida. Então, amado, ore. Ouça o conselho pastoral, ore. Jesus estava numa situação muito complicada. Ele ia para a cruz. E qualquer um de nós, talvez, tivesse uma postura diferente. Mas o que Jesus faz? Ele chama os seus discípulos para orar. Lucas capítulo 22, 41, 46, projeta para nós, Tainá. Vai falar assim: então, afastou-se deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando
angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caía no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos seus discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Jesus, debaixo de toda essa angústia, ele ainda ensina. Ele vai orar. Ele não precisava orar, mas ele foi orar. Então Jesus está ensinando a gente aqui que antes da gente enfrentar situações, nós precisamos estar preparados, mas também em meio às situações difíceis, nós também precisamos estar orando. Então a oração nunca vai parar. Jesus já havia vencido batalhas no secreto, orando de maneira secreta. Aqui ele faz a mesma coisa, ele busca o secreto, ele chama os discípulos para perto, mas ele vai para um lugarzinho e ele começa a orar e clamar ali. O que Jesus precisava, irmãos? Jesus precisava se fortalecer, estar forte. Ele era Jesus. E precisava, Adriele, se fortalecer. E você, irmão? E o que Jesus faz para se fortalecer? Ele ora. Ele vai orar. Ele vai clamar. E você acha que você vai encontrar esse lugar como? Orando. Querido, a oração resolveria boa parte dos teus problemas. Às vezes você tem trocado a oração pela murmuração, pela reclamação. Ora, ao invés de reclamar. Ora. Tua esposa não está como você gostaria, ora por ela. Teu marido ainda não chegou no nível que você quer, ora por ele. A Vanessa ora por mim todo dia. Né, filha? Eu chego lá. Você tem que orar. Stefana, Deus vai te dar a vitória. Te amo, Fred. Te amo, Fred. Eu sei, eu estava aqui segurando para não fazer a gracinha para ele, mas soltei. Ele não foi lá consertar meu ar-condicionado, então aí eu me vinguei. Perdão, Fred, perdão. A oração, amados, ela é poderosa. Ela supre muito em seus efeitos. É o que a palavra de Deus fala. Agora, não pense que a oração ela é um mecanismo de bate-pronto. Ela não é uma pistola que você pá! Ela está mais para um ferro, e não um ferro elétrico, mas um ferro a vapor, que você precisa botar fogo e esquentar. Irmão, na boa, eu sei, Vanessa, a gente já conversou sobre isso, eu sei pela tua oração, se você tem orado ou não tem orado. Liderança? Fica esperto. Eu sei. Pela tua oração. Por isso que a gente vai falar assim, irmão, ora aí. Ora aí, irmão. Hã? Ora aí. Para ver como é que tá, como você está orando, irmão. Não é que eu quero ver se você ora bonito, se você ora feio, não. Eu quero saber se você está orando em casa. Porque se você estiver orando em casa, quando eu falar assim, ora, acabou, meu irmão. Quando você não tem uma vida constante de oração, você vai orar, e você fala assim, nossa, que está tão frio esse ambiente. Agora, quando você tem uma vida de oração, você fala assim, Pai, a glória já vem e enche o ambiente que você está. É assim mesmo. Teve madrugada que eu cheguei assim arrastado, sabe, para orar. Eu não queria orar. E eu falei, Deus, me ajuda, vem pelo menos aqui, dá um toque em mim, porque eu quero voltar para a cama, se o Senhor não vier. Mas por que ele não veio tão rápido? Porque eu não estava orando, irmão. Agora já teve dia que Senhor, a glória encheu. Aí tu fala, eita, terra.
sério. Agora você precisa orar. Para de depender de alguém, de um mediador para orar. Eu sei que a gente sempre tem irmãos que a gente vai pedir oração. Eu sei, as pessoas que vocês buscam aqui para orar. Vocês me chamam para orar. Você chama a Adri, você chama a Carol, você chama a Marise, a Manu. Eu sei, tô ligado, tô de olho em vocês. Para de ter mediador. Pode chamar o teu irmão para orar junto com você. Mas você tem livre acesso. Não pensa você assim, a oração da Andréia é melhor do que a minha. Deus vai... Irmão, você tem acesso. O escritor de Hebreus, capítulo 4, vai dizer isso para nós. Cheguemos, pois, com ousadia diante do trono da graça, com corações verdadeiros e inteira certeza de fé. Que Deus está te ouvindo, está ouvindo o teu clamor, está ouvindo a tua oração. Tiago vai dizer que a gente pede mal ao Senhor. A gente ora e não é respondido porque a gente ora mal. Mas se a gente orar, e orar corretamente, pelas coisas certas, Deus vai nos ouvir. Jesus disse para os discípulos assim, olha, vocês ainda não pediram ao Pai. Orem, peçam ao Pai alguma coisa em meu nome e Ele vai dar para vocês. Os discípulos não tinham orado ainda. Bobinhos. Se sou eu, já tinha uma lista, assim, né, Adri? Enorme, de oração, de pedidos. Mas, amados, Jesus nos ensina esse princípio. Não é homem nenhum, é o Senhor. Isso significa que Ele é muito importante, que Ele é extremamente necessário para a sua vida. Então, em nome de Jesus, a palavra que o Senhor tem trazido para nós, como igreja, no último tempo é: ponham-se de pé, em oração, orem, constantemente, em todo o tempo. Você vai acordar amanhã, não vai para a rua sem orar. Ora enquanto você estiver fazendo café. Ora enquanto você estiver tomando banho. Se você tiver um tempo para separar para Deus, eu te aconselho a fazer isso sim. Pode ser que você consiga 10 minutos, 15 minutos, 20, meia hora, 1 hora, não sei. Mas ore. A Vanessa tem me acordado às 5h30 para fazer atividade física, irmão. Você sabe como que isso é difícil para mim? Você não tem noção. 3 vezes por semana, 6 horas da manhã, eu estou olhando para a cara do Rodrigo. Me botando para fazer um monte de exercício. O Rodrigo fica lá, vai lá, pãozinho na parede, estica isso, aquilo, vamos olhar. Rodrigo. Aí, o que eu vou fazer? Então não tem como orar de manhã até, irmão. Eu estou acordando às 5. Sabe, meia hora, até 5h30, eu vou orar. Eu vou falar com o Senhor. Mas eu não vou sair de casa sem orar. Irmão, tem tempo que eu saio, sim. Eu não vou dizer para você que isso é diário. Mas é uma constância. A gente vai construindo, edificando esse lugar de oração. Você não precisa acordar às 5 horas, que você não tem a Vanessa, mas eu tenho que acordar. Mas tem o tempo, e você pode fazer isso. Se preparar. Estar preparado para o seu dia. Preparar o teu coração. Aprender a ouvir a voz do Senhor. Sabe? A oração te livra de enrascadas. Te livra de problema. Prepara o teu coração. Para as lutas. Para as tribulações. Que elas vão vir. Elas vão vir. Não adianta eu falar para você, não, irmão, busca Deus que tu não vai ter problema. É mentira. Lá na eternidade Deus vai me cobrar. Então eu não vou mentir para você. Jesus falou, no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Agora, como que Jesus venceu? Orando. E você precisa orar. Não dá para deixar de orar. Eu quero concluir. A oração é o que impede o nosso coração de carregar peso. Ela nos limpa de preocupações. Ela lava as nossas vestes. Ela
fortalece a nossa armadura. Efésios 6 fala de uma armadura para nós. E a oração, ela vai, fortalecer essa armadura em você. Ela vai mostrar para você se essa armadura tem alguma vulnerabilidade, alguma brecha que você precisa consertar para que você esteja preparado para a luta, para a batalha. Mas não pense que aqui a coisa é brincadeira. Conversa com esses irmãos, conversa com a Andréia, conversa com o Alberto, e você vai ver que nós estamos em guerra, constantemente, contra o nosso inimigo. Nós precisamos, irmãos, assumir esse lugar de oração, de constância de oração. O que é constância? É você permanecer, não parar, não desistir. Alguns de vocês têm vindo na reunião de oração, aí outros param, aí vem outros, e aí uns somem. Constante, irmão. Você não vem um domingo porque você, foi visitar um parente, aí no outro você já fica com preguiça, né? Não vai nessa não. Pode dizer quem está fazendo isso com você é o capeta. Porque se tem um cara que não quer que a gente ore, é o capeta. Se tem um cara que fica chateado com uma igreja que ora, é o capeta. Ele fica chateado. Mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Amém? Toda luta, toda batalha que você está enfrentando ou vai enfrentar, a oração é a sua arma principal. E você não pode deixar de usá-la. Em nome de Jesus, irmão. Recebe essa palavra. Lembra daquilo que Deus está falando com a gente, de pé, posicionado diante do Senhor. Eu, às vezes, em casa oro sentado. Mas quando eu me coloco de pé, parece que alguma coisa diferente acontece. É bom orar na cama ali. Ai, Senhor, obrigado, Pai, pela noite de sono. Mas levanta. Dá uma andadinha e começa a clamar ao Senhor. Você vai ver que é diferente. Se posicione, irmão, diante de Jesus. Ore. Homens, maridos, vocês são responsáveis pela casa de vocês. Fred, Lucas, David, cada homem aqui. Esse lugar de oração é você que tem que puxar na sua casa. Irmãs, não estou falando que vocês têm que descansar no ombro do marido não, viu, Carol? Gabi, tá rindo. Não. Se você perceber que o marido não está nesse lugar, cutuca ele. Dá uma cutucada assim, Gabi. Falou, Juninho? A gente não está orando não. Moacir? Vamos orar, Moacir. E assim, irmãos, a gente vai avançar. A gente vai vencer o inimigo. A gente vai estar preparado para as lutas, para as tribulações. Que quando vem, a gente fala assim, ai meu Deus, a gente desfalece. Desfalece por quê? Porque estamos fracos. A oração vai nos fortalecer para estarmos preparados para tudo aquilo que virá. É a palavra do Senhor, falando dos últimos dias, mas que serve para esse tempo que nós estamos vivendo também. Você recebe isso em nome de Jesus? Amém? Estou terminando com 5 minutos antes, viu, Alexandre? Olha lá, 5 minutos de crédito para a semana que vem, poder, né? Eu estou só acumulando os créditos, estou guardando aí.